política não gira, ela capota. Literalmente, o mundo está assustado com tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Tem Paulo Figueiredo falando em sequestro aqui no Brasil. Não, a coisa está mais grave do que você possa imaginar. Tem nova paralisação? Pois é, os deputados, mesmo com risco de sofrer punições imediatas, estão ameaçando parar tudo de novo. O jogo aqui está bem interessante de assistir. Está bem interessante. Tem o Barroso fazendo, vamos dizer assim, convites para que influenciadores mudem a imagem do STF, mostrem para o mundo que o STF é muito bonzinho. Ou seja, tem muita coisa que, assim, não seria convencional em tempos normais. Tem também uma ficha da Interpol que vazou na internet. Essa ficha aqui, ó. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Era para ser uma ficha sigilosa, mas acabou sendo vazada pelo jornal Metrópolis, né? Ou seja, a situação do Brasil e do mundo. Isso, né? A política tá maluca. Vamos falar sobre tudo isso? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Pessoal, recado rápido, né? Me mandaram uma mensagem, falou, Sandro, mesmo o Uruguai sendo um país que hoje a esquerda tá lá, ele não é um país de esquerda, mas hoje a esquerda tá lá. O que você gosta do Uruguai? É um país que me dá liberdades. Você pode falar o que você quiser nas redes sociais. Se você é o tipo de pessoa que quer ter uma arma, você entra numa loja com sua cédula de identidade uruguaia, compra a arma, eles só registram ali e você pode ter uma arma. Ah, Sandro, eu quero um homeschooling. Homeschooling totalmente liberado no Uruguai. Ah, Sandro, mas eu gosto de fumar uma erva danada. Beleza, é problema seu. O Uruguai é um país com muitas liberdades. E isso, para pessoas que gostam desse modelo, e mesmo sendo um país sério, seguro, eu gosto do modelo uruguaio. É por isso que se você busca um plano B, um país onde você pode ter sua moeda em dólar, pode ter uma conta bancária numa jurisdição absurdamente segura, clica na descrição aqui, entre em contato e a gente está aqui para te ajudar, né, a internacionalizar você, tá bom? Tem um plano B, um seguro liberdade, tá bom? Bora para cima, vamos de informação. É o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes já foi acusado da morte do Clezão, já foi acusado de perseguir o Bolsonaro, é acusado de perseguir o Daniel Silveira, Carla Zambelli. Agora, a acusação é um pouco mais grave. O Paulo Figueiredo, no sentido figurado, acusou o Alexandre de Moraes de sequestrar duas figuras eminentemente conhecidas da política brasileira, o Hugo Mota e o Kassab. Mas não é sequestrar no sentido literal. É sequestrar do ponto de vista, né, das políticas a serem aplicadas. Olha só. O Vinícius Carrion escreveu o seguinte, olha, é difícil discordar do Paulo Figueiredo, mas, segundo a Thaís Bilenque, do UOL, Mota e Kassab estão sequestrados por Moraes, diz Paulo Figueiredo. Pois é, o que está acontecendo, né? O que é o problema dessa publicação aqui? Olha, o grande ponto é que há hoje um sentimento por parte da oposição que o Mota não quer agir como ele está agindo. Ele até queria pautar a anistia, mas que se ele sair da linha um pouquinho, mas um pouquinho só, será desastroso o ataque que o Supremo Tribunal Federal fará contra o Mota e contra a sua família. Da mesma forma que o Kassab, o ministro Alexandre de Moraes foi lá e sacou das catacumbas lá do Tribunal Superior Eleitoral, lá do Tribunal Regional Eleitoral, um processo que já estava até arquivado do Kassab, puxou de volta, colocou no colinho do Alexandre de Moraes e falou, vai, apoia a anistia, apoia o impeachment para ver o que acontece. Nosso amigo Von Serran, tá para mim um dos caras hoje, manjam pra caramba de político, olha o que ele escreveu. O acordo feito por Sóstenes Cavalcante e Hugo Mota na residência oficial seria de que o texto do fim do foro privilegiado fosse votado. Então, votaria-se o fim do foro privilegiado, com isso tiraria os deputados e senadores das garras do Supremo Tribunal Federal e depois votaria a anistia.
A base do governo já entendeu que a chance de pautar o foro e o foro passar é muito alta. Então o governo não quer deixar isso acontecer e vai tentar enfiar a pauta da regulamentação das redes sociais, aproveitando o vídeo do Felca, né, que é aquele influenciador, humorista lá, que acabou fazendo um vídeo de denúncia de adultização de crianças. Parabéns para o Felca, ó. Parabéns, podem marcar o Felca aqui, acertou em cheio. Mas aqui no Brasil é assim, você mexeu com o lado errado, você tem que andar de carro blindado, eu tenho carro blindado, você tem que se esconder, o negócio é complicado. E aí o Von Serran continua assim, ó. Não estranhem se processos antigos de parlamentares forem desarquivados essa semana. O mercúrio já era previsto como forma de intimidação. Uma repórter, não lembro se é do Globo, eu não lembro, uma repórter, ela falou que os ministros do STF declararam que se pautarem a anistia, ou o impeachment, ou o fim do foro privilegiado, se eu não me engano, o mercúrio vai esquentar. E aí, o Von Serran criticou que o mercúrio já esquentou, é por causa disso, porque os ministros do STF já estão pressionando. Antes, agentes americanos já monitoram o processo para encaixar os novos relatórios, que serão produzidos para embasar decisões futuras. Ou seja, nesse jogo de interesse, né, a direita não tem conseguido grandes vitórias, porque o sistema já está aparelhado. Entre a vontade de se alinhar à direita e o risco de enfrentar o STF, o Centrão está meio que paralisado. Olha, eu te garanto uma coisa, se dependesse do Lira, do Mota, Moraes e Lula já tinham sido empichados há muito tempo. Só que na cara mesmo, na verdade, é que não depende deles, eles estão aparelhados, é o que diz o Paulo Figueiredo. Em compensação, olha isso aqui, o que está acontecendo. Depois, né, do Hugo Mota, de novo, dá um tapa na cara da oposição, e aí, é como diz o Paulo Figueiredo, porque está sequestrado pelo Moraes, né, ou seja, está apavorado com o que o STF pode fazer contra ele, o PL retoma a obstrução da Câmara após Mota não pautar o fim do foro privilegiado. O PL retomou, desde ontem, a obstrução da Câmara dos Deputados após o presidente da Casa, Hugo Mota, não pautar para essa semana a votação da PEC do fim do foro privilegiado. A informação foi dada ao R7 pelo líder do PL, o Sóstenes Cavalcante. A obstrução refere, porém, ao registro de votos no sistema da Casa, não à ocupação do plenário, como feito na semana passada. Ou seja, não será feita uma nova obstrução como forma de manifestação, o que é lícito, tá? Não é errado, não, é lícito, faz parte aí, a gente já está acostumado, inclusive, faz parte do direito de manifestação, né? Só que é o seguinte, o Hugo Mota não quer deixar passar barato, não. Um aliado do Hugo Mota sugeriu, e é bem provável que ele vai acatar, que o deputado que paralisar já vai ter uma punição sumária. Se impedir a sessão, vai ser punido. O líder do partido, Hugo Mota, na Câmara dos Deputados, que é o Gilberto Abramo, dos republicanos, ele propôs aos colegas um projeto que prevê a suspensão sumária do parlamentar que impedir o início das sessões da Casa. Vamos lembrar que o PT já fez isso várias vezes. É a primeira vez que a base da direita, a oposição, faz isso, né? A proposta foi apresentada pelo deputado no fim da reunião de líderes da segunda-feira. O encontro aconteceu na sala do Colégio de Líderes do Congresso Nacional em Brasília e contou com a presença de Mota. E sim, é um mecanismo que eles estão querendo utilizar para que a oposição não possa mais paralisar os trabalhos, se manifestar de forma a paralisar a votação da Câmara dos Deputados. Agora, um caso que chega a ser uma aberração e polêmico demais é o caso da deputada Carla Zambelli. Dá uma olhada. Juiz da Itália determina perícia médica urgente para Carla Zambelli, na Itália. O juiz do Tribunal de Apelação de Roma teve uma audiência com a Carla Zambelli hoje à tarde. E aí, ela meio que passou mal, e aí ele pediu para que ela passasse por uma perícia médica lá na Itália.
Durante a audiência, chegou a ser paralisada brevemente, ela apresentou tonturas, e ela já vinha apresentando esse problema muito antes aqui no Brasil, com laudos médicos e tudo mais. O advogado da deputada lá na Itália, ele pediu um acompanhamento mais próximo por parte do médico do Instituto Penitenciário de Rebibbia, onde ela está presa desde o dia 29 de julho, tá? Então, desde o dia 29 de julho, ou seja, há 14 dias, Carla Zambelli está presa. A Carla Zambelli, né, tem uma discussão aqui, porque o advogado disse que ela se apresentou para que a autoridade judiciária da Itália analise o caso, para que ela possa pedir o asilo, né? Segundo o pai da deputada Carla Zambelli, que estava presente lá e depois deu entrevista para alguns jornais, ele disse que ela está com um quadro de saúde muito grave, que está sofrendo mais de 10 doenças, inclusive síndrome da taquicardia postural ortostática, que a levou à internação em 2024. Essa síndrome afeta o sistema nervoso e causa taquicardia. Zambelli seguirá presa e uma nova audiência foi marcada para o dia 27 de agosto, ou seja, provavelmente até o dia 27 ela se manterá presa ainda lá na Itália. Agora, cá entre nós, se fosse aqui no Brasil, vendo o que está acontecendo com o Daniel Silveira, você acha que o ministro Alexandre de Moraes ia determinar uma perícia para ver o estado de saúde real da Carla Zambelli? Duvido muito. Agora, nesse mesmo dia, o jornal Metrópolis fez uma outra publicação. Veja a ficha sigilosa de Zambelli na Interpol. Ora, a ficha sigilosa é que vazou para a imprensa, né? A coluna obteve acesso ao documento sigiloso da Interpol que oficializou a inclusão da Carla Zambelli na lista de procurados, quando a deputada estava foragida. O parlamentar foi presa no dia 29 de julho em Roma, após ser localizada pelas autoridades italianas. E aqui, gente, tem essa discussão. A defesa fala que ela se apresentou para pedir asilo, e aqui, né, o jornal fala que ela foi pega pela polícia italiana depois que um deputado de esquerda da Itália denunciou o paradeiro da Carla Zambelli. No documento, que tem 3 fotos de Zambelli e as digitais da parlamentar, ela estava classificada como fugitiva e procurada para servir sentença, né, para cumprir sentença. De acordo com a Interpol, entre setembro e outubro de 2022, a deputada federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira ordenou a Walter Delgatti Neto, também conhecido como Vermelho, um indivíduo com habilidades técnicas e meios necessários que invadisse o sistema de informação do Conselho Nacional de Justiça, como objetivo de disseminar falsamente supostas vulnerabilidades. A acusação é que ela teria participado, né, do hackeamento do sistema do CNJ para atingir o ministro Alexandre de Moraes com um mandato de prisão estapafúrdio, né, onde falava prenda-se, espeça-se, cumpra, prenda eu mesmo e faça-se o L, ou seja, uma coisa grosseira, mas o intuito do Walter Delgatti era mostrar que o sistema, né, de justiça do Brasil é falho. O sistema da justiça eleitoral é falho e que um hacker poderia assumir. Toda a acusação, segundo a oposição, foi com base na denúncia do Walter Delgatti, que é considerado um mentiroso contumaz. Então, que ela não teve a ampla defesa e o contraditório perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, esse caso aqui chama muita atenção. O Luiz Fux é um ministro que vem chamando a atenção dos aliados do Bolsonaro. Ora herói, ora vilão, ora isentão. A grande questão é, ontem saiu burburinhos de que um recurso que tinha sido apresentado pelo Bolsonaro, que é o embargo de declaração, poderia travar o processo do Bolsonaro. Ou seja, o Fux poderia pedir vista. O que é pedir vista? É um prazo maior para poder analisar o processo. Antigamente, né, eu sou das antigas, você enfiava o processinho embaixo do sovaco fedido, levava para casa, segurava aquele processo, e aí às vezes ficava na mão do juiz 3, 4 anos, né? Isso era pedir vista, tá bom? E aí o Fux poderia pedir vista. Só que como hoje não é digital, não dá para você enfiar, né, o computador embaixo do sovaco fedido. Então o que o juiz faz? Ele pede prazo. E hoje, né, há estabelecido um prazo limite. E o prazo limite seria até março.
Então o Fux poderia parar com o processo até março. E aí quebraria, né, todo o cronograma já arquitetado para condenar o Bolsonaro. E todo mundo sabe que é real. Né? Tem que ser muito mau caráter para acreditar que existe, né, um devido processo legal, que eles estão preocupados, né, que o Bolsonaro apresente defesa. Tudo é teatro. O Bolsonaro já está condenado. Agora, o que é o importante saber nessa situação? É que não se sabe se o Fux vai mesmo pedir essa vista. Tem gente que faz o seguinte, olha, se o Fux pedir a vista, está ajudando são os próprios ministros do STF, que vão postergar o julgamento. E aí, se eles postergarem o julgamento, o Trump fica na dúvida, não sabe quem votou a favor ou contra, e não aplica a lei Magnitsky ainda, né? Mas a grande verdade é que não precisa do pedido de vista do Fux, é só eles enrolarem e julgar. Né? Eles julgam a hora que eles querem, no momento que eles bem querem. Agora surgiu uma nova matéria do Luiz Barsi. O Fux deve propor uma redução de pena para Bolsonaro em julgamento no STF. Ou seja, nem lá nem cá. Primeiro, né, a pena do Bolsonaro passa de 44 anos. Bolsonaro, se preso for, morrerá na cadeia. Nunca mais verá a luz do sol, porque o Bolsonaro já é um homem de idade, né, e aí não aguenta ficar 44 anos preso. É lógico que ninguém fica estudo, mas é bem provável que a situação de saúde dele já não suporta, né, um período extenso na cadeia, e principalmente porque não vão deixar ele fazer tratamento nenhum. É fato. Agora, o que é a ideia do Fux? Reduzir. Nem vou desagradar o Trump e nem vou desagradar os coleguinhas da corte. O que o ministro Fux propõe? O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, deve propor uma pena mais branda ao ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal da tentativa de golpe, segundo o jornalista Luísa Martins, da CNN Brasil, na última terça-feira. Fux defende que as penas para os crimes relacionados não sejam somadas, aplicando o princípio da consunção, que considera um crime meio para a realização de outro, o que reduziria a pena total. Por outro lado, a PGR, Procuradoria-Geral da República, é contra essa aplicação, argumentando que os crimes são autônomos e devem ser punidos separadamente. Com a redução da pena ou não agrada os aliados do Bolsonaro. Não se fala em redução de pena para quem não cometeu crime. E aí é por essas e outras que volta aquele discurso sobre a venezuelização do Brasil. Antes, se você falasse, pô, o Brasil vai virar uma Venezuela, todo mundo ia rir da sua cara, falar, olha lá, que bobão. Só que eu acho que está mais escancarado do que nunca que o Brasil está indo para esse caminho. E não é nem você que está falando, nem sou eu que estou falando. É a maior potência econômica, democrática e bélica do mundo, os Estados Unidos. Olha só, dá uma olhada nessa publicação aqui, onde o Lorival Santana, na verdade, William Vac, diz o seguinte, ó, o Brasil está caminhando para se tornar uma Venezuela ou uma Cuba. Isso é o instinto do governo Lula e é preciso frear isso, afirma o Lorival Santana sobre a visão do governo dos Estados Unidos. É o Lorival Santana mesmo que falou isso. Acompanhe esse trechinho aqui com a gente. Do contato entre Lula e Xi Jinping. Agora, como que o Washington interpreta isso? Interpreta como uma comprovação da tese de que o Brasil está caminhando para ser uma Venezuela, uma Cuba, e que esse é um instinto do governo Lula e de que é preciso frear isso. Então a forma de frear não é restabelecendo ou estabelecendo um diálogo com o governo Lula, é pressionando ainda mais, levando a pressão para que ele desiste de fazer esse movimento. Então aí que está, quer dizer, acho que é aí que está o problema de você olhar para os objetivos do governo brasileiro e os meios para atingir os objetivos. Os meios que o governo brasileiro tem utilizado o distancia ainda mais dos seus objetivos. Seu objetivo é estabelecer um diálogo com o governo Trump, não é dessa forma, é o contrário, eles estão fazendo exatamente o contrário do que precisaria fazer. A gente não está discutindo aqui o direito do presidente Lula de ligar para quem ele quiser, falar com quem ele quiser, as excelentes relações Brasil-China, que são algo bem-vindo, comerciais e de investimentos e tal, e não é necessário ter essas relações para fazer esses gestos. Então, há uma
total dissonância entre os objetivos declarados do governo brasileiro e o que ele está fazendo. Ou seja, se você, por um acaso, teve o medo do Brasil virar uma Cuba, pode ter certeza que você não é o único. Até os Estados Unidos já pensam isso. Agora, vamos além, né? Eu coloquei um vídeo de um vereador, não lembro do nome do vereador, há uns dias atrás, e esse vereador falava o seguinte: olha, espia aqui só, o Lula vai ser presidente em 2026. E isso, né, apavora todo mundo. E aí, quando eu falei isso, todo mundo, nossa, larga de ser pessimista. Dá uma olhada. Agora é o Leandro Ruschel, né? Fizeram a pergunta para ela, ó, mesmo depois de tudo que aconteceu, existe a chance do Lula, né? Não usou essa palavra, mas do Lula, do seu Luiz Inácio, no poder? Só escuta. Mesmo depois de tudo que aconteceu, existe a chance do descondenado vencer em 2026? Você coloca vencer como se houvesse uma eleição normal, né? Uma eleição transparente, limpa, o que efetivamente não é o caso se nós mantivermos o mesmo regime de censura e perseguição. É isso que a direita precisa entender, é isso que as pessoas precisam entender. Não dá para falar em eleições se nós temos um sistema que define quem pode concorrer, quem não pode, que numa canetada tira uma pessoa da corrida ou mesmo do seu mandato, né, que anula milhões de votos. Então não dá para se falar em eleições livres quando nós temos censura em massa contra um dos lados, o medo das pessoas se manifestarem, né, até dos próprios deputados e senadores se manifestarem, de votarem. Enquanto isso não for resolvido, não tem como falar em eleição. A eleição vai ser para definir, para legitimar, digamos assim, aquela pessoa que já foi definida pelo próprio regime, pelo próprio sistema, pelo próprio establishment. Pois é, não sou nem eu que estou falando agora, né? Então, se não houver uma mudança significativa, você pode esperar que em 2026, né, o Lula diz que só vai entrar nas eleições se for para ganhar. Com a máquina na mão, com o sistema a favor dele e com o sistema empoderado, porque se o sistema enfrentar os Estados Unidos e não der em nada, eles vão estar super empoderados como o regime Maduro. E aí, meu amigo, salve-se quem puder. Você entendeu o porquê que eu oriento você a ter um plano B? Né? O Uruguai que seja. É por isso que eu oriento. Agora, olha, se você acha que o sistema vai ser igual, não vai. O que vai acontecer? Quem é de esquerda vai poder falar à vontade nas redes sociais. Quem for de direita, vocês sabem que talvez a gente não vai estar aqui por muito tempo. Olha só, o Barroso convida influenciadores para divulgar a imagem positiva do STF. A iniciativa ocorre em meio à crise com os Estados Unidos e busca aproximar a corte da sociedade. Troque Barroso por Bolsonaro. Troque STF por governo. E veja a mágica acontecer. E é literalmente isso. Eles vão poder fazer tudo. Olha só. Você lembra aquele discurso mequetrefe da esquerda, da mídia? Olha, tem um gabinete do ódio do Bolsonaro. Olha o gabinete do ódio perigosíssimo. E aí vem a esquerda agora. Paga esses influenciadores com dinheiro público, na maior cara de pau, faz uma licitação de 200 milhões, da qual licitação ela é barrada pelo Tribunal de Contas do TCU por ter irregularidades, para convencer você que o STF e o Lula é bonzinho, pagando influenciadores, mas dessa vez ninguém da mídia fala. Em gabinete do ódio do PT não é a mesma histeria e gritaria da época do Bolsonaro. Vocês entendem tudo isso que está acontecendo? Ou seja, paira aqui, né, a seguinte esperança. Ou será por Trump, por uma pressão externa, ou acostumem-se com o regime. É simples assim. E aí, pessoal, olha só, matéria do Metrópolis. Os ministros de Lula admitem
que subestimaram ameaças de Trump e Eduardo Bolsonaro. Então, hoje, não há dúvidas, não pairam dúvidas de que a pressão dos Estados Unidos é a única pedra no sapato do Supremo Tribunal Federal. Não é Tarcísio, não é Caiado, nem o próprio Bolsonaro. A pedra no sapato chama-se Eduardo Bolsonaro e Trump. É o único caminho de recurso hoje ainda em dia, né? Ou seja, a pressão do Trump. Ministros do governo admitem nos bastidores que subestimaram as ameaças de sanções dos Estados Unidos a autoridades brasileiras, feitas por integrantes do governo Trump e pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Em conversas reservadas com a coluna, ao menos 2 influentes ministros de Lula afirmaram que pouco tempo antes de serem oficialmente anunciadas, as promessas de sanções eram vistas apenas como bravatas. Auxiliares de Lula ressaltaram que a diplomacia brasileira costumava tranquilizar integrantes do governo federal, minimizando as chances das sanções serem realmente oficializadas pelo governo americano. Outro ponto interessante agora é que essa mesma bravata que o Eduardo Bolsonaro fez, essa mesma bravata que eles diziam que acontecia, começa agora na Europa. O Jason Miller, que é um aliado de longa data do Trump, diz que vai militar ferrenhamente em todo o mundo, inclusive Ásia, Europa, sobre o que acontece no Brasil contra o Bolsonaro. Será que eles vão encarar isso como bravata? E aí, né? Aqui, algumas mídias continuam com o mesmo modus operandi. Não vão recuar, mesmo com as ameaças do Trump. A esquerda entendeu que não podem recuar. Dá uma olhada no Globo, tá? Globo News. Olha o que a Globo News escreveu. Após um relatório do governo dos Estados Unidos afirmar que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou e acusar tribunais de tomarem medidas amplas e desproporcionais que minariam a liberdade de expressão e o acesso à internet, o Gerson Camarote classificou o documento divulgado nesta terça como uma realidade paralela, que não condiz com a verdade. Ataca o Brasil exatamente onde o Brasil é forte, em uma democracia consolidada. Aqui não existe censura. A gente está falando de imprensa livre. Na visão deles, não existe censura. Eles têm liberdade total. Eles podem falar o que bem entenderem. Essa história de inventar que tem censura no Brasil e que a democracia no Brasil está abalada é bravata. Quem fala isso é a turma bolsonarista, radical, ou algum desgarrado da esquerda, como o Rui Costa, como Glenn Greenwald, como Michael Schellenberg e alguns outros, né, aí da esquerda, como o próprio Ciro Gomes já começou a falar. São figuras, ovelhas desgarradas da esquerda, mas a imprensa vem mantendo ainda o discurso de que Lula e Moraes salvaram a democracia. Matéria do Metrópolis. A Casa Branca faz campanha por Donald Trump para o Nobel da Paz. O mundo clama. Pois é. A Casa Branca divulgou nesta terça-feira uma imagem defendendo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seja premiado ao Nobel da Paz. Em uma publicação na rede social X, o governo afirmou que o mundo clama pela honraria e listou líderes estrangeiros que manifestaram o apoio à ideia. E já tem uma série de líderes que manifestaram, tá? Um deles, líderes estrangeiros, o primeiro é o Benjamin Netanyahu. Ele já foi muito claro, não, olha, se o Donald Trump for anunciado como integrante, participante do Prêmio Nobel da Paz, foi um dos concorrentes, Israel, o Nikol Pashin, que é o primeiro-ministro da Armênia, o Ilham Aliyev, que é o presidente do Azerbaijão, lembrando que o Azerbaijão e a Camboja estavam em luta, né? E aí, de anos, acabaram a batalha. Brice Oligui, do Gabão, Olivier Nduhungirehe, né, ministro das Relações Exteriores de Ruanda, o governo do Paquistão, enfim, vários já manifestaram apoio. E aí a esquerda pira, né, se Trump leva na capanga o Prêmio Nobel da Paz, não é? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Espero que
tenha sido um bom editorial para vocês. Ficou até o final, coloca no comentário, fiquei até o final, gostei do conteúdo, tá? Esse foi o nosso chá da tarde. Hoje é dia 13. Dia ruim, né? Mas hoje é quarta-feira e é sempre uma honra estar aqui com vocês, nosso terceiro editorial do dia, nosso chá da tarde, tá bom? Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade para você. Procura, né, uma estruturação robusta, adequada do seu patrimônio, através de uma holding, uma offshore, fazer uma estruturação adequada. Entra aqui em contato conosco e a gente